Meu nome é Helena Cole, tenho 42 anos. E se existe uma palavra capaz de resumir a sensação que me percorreu naquele domingo, é invisibilidade. Não a invisibilidade mítica dos livros de fantasia, mas aquela que pesa no peito e esfria a nuca. A de alguém que, por mais que conquiste, nunca é sequer vista pela própria família. O almoço de família sempre foi um evento sagrado na casa dos Cole. Mesa farta, vozes misturadas, crianças correndo pelo quintal, risos e o aroma de pratos que pareciam carregar todas as memórias de infância. Mas naquela manhã, já ao cruzar o portão, percebi um detalhe impossível de ignorar. Não recebi convite formal para aquele almoço. Só soube porque minha irmã caçula, Clarice, deixou escapar em uma ligação apressada dias antes, como se não quisesse que eu soubesse. Cheguei no horário, como sempre, uniforme alinhado, cabelos presos com precisão militar e a pasta de couro onde guardo as coisas que me lembram de quem sou, ainda que ali ninguém fizesse questão. No corredor, escutei meu nome ser mencionado, mas era um tom diferente. A Helena? Nem sei se vem. Deve estar ocupada, como sempre, nessa vidinha sem graça. Era a tia Neuza, sussurrando com um sorriso de desprezo, como quem espera a confirmação de que fui esquecida. Entrei na sala, cumprimentei um a um, sem abraços, sem perguntas sinceras sobre minha vida. Meu lugar à mesa era uma cadeira extra, no canto, próxima à parede, quase escondida atrás do aparador de doces. O nome Helena nem constava no marcador de lugares. Todos tinham um papelzinho delicado, menos eu. Sorri, engoli a humilhação com o gole amargo de café que me ofereceram e sentei, observando a peça de teatro que é toda reunião de família. As conversas aconteciam ao meu redor, mas nunca comigo. Minha mãe perguntava a Clarice sobre a pós-graduação, elogiava o primo Gustavo por ter sido promovido, parabenizava a sobrinha pelo novo emprego, todos celebrando vitórias mínimas com fogos de artifício verbais. Quando alguém falava de mim, era sempre no diminutivo. A Helena ainda tá naquele negócio de exército, né? Até hoje não casou. Não entendo como consegue viver assim, sozinha, só trabalhando. Meu tio brincou, rindo alto. Helena, acho que a única coisa que você herdou da família foi essa mania de sumir e ficar calada. A risada geral ecoou como um aviso. Ali, ser diferente é motivo de piada, nunca de respeito. Em vários momentos, alguém puxava o celular para mostrar fotos, viagens, festas, conquistas alheias. Nenhuma menção à minha formatura na academia militar, nenhuma palavra sobre as medalhas recebidas ou as missões para as quais fui enviada. Fatos facilmente encontrados em qualquer jornal da cidade, mas que, ali, pareciam não existir. Minha mãe, inclusive, comentou em voz alta diante de todos. Se pelo menos você tivesse feito direito, medicina, mas esse negócio de farda nunca me encheu de orgulho. Não é feminino, não é coisa de família Cole. Todos assentiram, e um primo cochichou. Aposto que ela nem sabe cozinhar. O riso abafado foi geral. As crianças me olhavam como quem olha para uma estranha, uma visitante distante, alguém que não pertence àquela mesa. A cada prato servido, sentia a distância física e simbólica se alargar. Perguntaram ao Gustavo sobre a nova sala comercial, a prima sobre a decoração do apartamento. Quando tentei contar sobre um projeto social que liderei no último mês, a conversa foi cortada no meio da frase pela tia Neuza, que preferiu perguntar sobre o preço do quilo do bacalhau. Todos seguiram falando, com aquela naturalidade cruel de quem não percebe, ou não quer perceber, que está excluindo alguém. Ao meu lado, um prato mal servido, copo de suco quase vazio e a nítida sensação de que eu era apenas um elemento neutro naquele cenário. Nem celebrada, nem notada, muito menos amada. Com o passar das horas, os comentários maldosos aumentaram, agora com uma espécie de competição velada, para ver quem conseguia ser mais engraçado às minhas custas. Tem gente que só aparece quando convém. É sempre assim, some e depois quer ser paparicada. Tudo dito alto, sem medo de ferir. Olhei ao redor e vi que ninguém me defendia. Nem mesmo Clarice, que dizia me admirar, teve coragem de enfrentar o coro. Senti uma raiva silenciosa crescer, mas também um cansaço antigo, desses que só quem carrega a obrigação de ser forte conhece. Não chorei, não bati na mesa, não pedi respeito. Apenas me mantive em silêncio,
encarando cada palavra como um lembrete. Ali, eu era invisível por escolha deles. Ao fim do almoço, enquanto todos planejavam as próximas festas, ninguém me incluiu. Ouvia planos para viagens, para confraternizações, tudo narrado como se eu fosse uma peça de mobília antiga, que ninguém joga fora por respeito, mas também não usa de verdade. O constrangimento de ser ignorada, de ter minhas conquistas reduzidas a nada, de ser vista como uma decepção pública, foi total. Mas naquele momento, um fio de orgulho frio começou a se formar dentro de mim. Eles nunca mais veriam a mesma Helena. E foi assim, na mesa do almoço de família, ignorada, que o estopim de toda a história começou. Um silêncio tão pesado que, mais tarde, seria lembrado não como fraqueza, mas como o prenúncio da reviravolta. Quando o último talher tilintou contra a porcelana e as vozes começaram a se dispersar para a varanda, eu, Helena Cole, sabia que não havia mais nada que me prendesse ali. Não existia laço afetivo suficiente para justificar permanecer naquele ambiente onde minha presença era tolerada por educação, jamais desejada por afeto. Com um sorriso quase imperceptível, deixei a cadeira deslizar lentamente para trás. Me levantei sem pressa, evitando fazer qualquer ruído, como quem não quer interromper um espetáculo do qual nunca fez parte de verdade. Me aproximei da minha mãe, que falava animadamente sobre a colheita das orquídeas, e agradeci pelo almoço. Ela retribuiu com um sorriso vago, já olhando por cima do meu ombro para chamar outra neta para a foto de família. Nenhum abraço, nenhuma pergunta se eu iria bem, se precisava de algo, só o gesto automático de quem cumpria um protocolo social. Despedi-me dos outros com a mesma frieza educada. Um aceno para Clarice, um até qualquer dia para o primo Gustavo, um se cuidem para as tias que mal levantaram os olhos. As crianças nem perceberam minha saída. O sol daquela tarde parecia mais forte quando cruzei o jardim, como se me empurrasse para fora dali, de volta ao mundo onde eu era protagonista da minha história, e não uma figurante descartável. Enquanto caminhava até o portão, ouvi risadas vindo da cozinha. Já vai? Nem ficou para o café? Zombou tia Neuza, alto o suficiente para ser ouvida por todos. Fingi não ouvir. Minha resposta estava no gesto, não nas palavras. Segui até o carro, sentindo as costas pesarem como se cada passo fosse uma separação definitiva, mas não de tristeza. Era de alívio. Em vez de raiva ou mágoa, só restava um vazio silencioso, uma clareza gelada sobre meu lugar naquela dinâmica familiar. Ali, era impossível florescer. Decidi que não gastaria mais energia tentando. No banco do carro, respirei fundo. Olhei mais uma vez para a casa onde cresci e pela primeira vez não senti nostalgia, só distanciamento. Liguei o motor e deixei o portão para trás, quase ritualisticamente, como quem fecha um capítulo já lido e relido demais. Chegando em casa, vesti novamente meu uniforme. Não por obrigação, mas porque nele encontrava uma identidade e um respeito que nunca me foram concedidos na mesa dos Cole. Fui até a varanda e sentei, sentindo o peso confortável da farda, observando o horizonte que nunca me julgou, apenas me permitiu existir. Foi ali, entre o silêncio das paredes e a tranquilidade da minha própria companhia, que comecei a pensar em tudo o que tolerava por costume, não por necessidade. Abri o celular. Dezenas de mensagens dos colegas de trabalho, projetos para coordenar, relatórios para aprovar. Nenhuma mensagem da família, como se eu já tivesse desaparecido, como se minha ausência não fosse sequer digna de nota. Naquele instante, tomei minha primeira decisão estratégica, a de sumir, mas não em fúria, nem em fuga, e sim em absoluto controle, sem fazer escândalo, sem publicar indiretas, apenas desapareci do radar familiar. Bloqueei todos nos aplicativos de conversa. Mãe, irmãs, tias, primos. Silenciei grupos onde só compartilhavam convites para festas às quais eu nunca era realmente bem-vinda. Parei de curtir fotos de viagens, de responder a mensagens protocolares de aniversário, de atender ligações que só serviam para pedir favores ou reafirmar a distância. Fechei as portas para o passado, mas não travei as janelas. Eles poderiam me ver se quisessem, mas teriam que olhar de verdade, não só lançar olhares atravessados de desdém. No início, ninguém percebeu.
Os dias passaram e seguiam as publicações sobre conquistas de outros membros da família. Só que, pouco a pouco, o vazio que deixei começou a se manifestar em detalhes. Um documento que ninguém sabia onde estava, uma informação que apenas eu detinha, um contato importante que só eu tinha acesso. Mensagens começaram a chegar, tímidas, quase arrogantes. Oi, Helena. Você tem aquele papel do inventário? Helena, lembra do nome do advogado que resolveu o problema do tio? Helena, você pode dar uma força com o imposto de renda da avó? Eu via tudo, mas não respondia. Era a ausência ativa, mais eloquente do que qualquer discussão, mais cortante que qualquer resposta atravessada. Minha rotina ficou mais leve. O tempo antes dedicado a resolver problemas dos outros foi investido em mim. Passei a dormir melhor, a cuidar mais do corpo e da mente, a me dedicar com ainda mais paixão ao trabalho militar e aos projetos sociais que coordenava. A ausência dos Cole era como uma brisa fresca depois de anos de ar abafado. Eles, por outro lado, não sabiam lidar com o novo cenário. Algumas tentativas de contato se repetiram, cada vez mais insistentes, mas sempre ignoradas. Não havia espaço para retorno ou reconciliação, não naquele momento. Eu sabia que era cedo demais para que sentissem de verdade o peso do vazio. Nos grupos familiares, surgiram boatos. A Helena tá estranha. Será que aconteceu alguma coisa? Ela sempre foi difícil mesmo. Nenhum deles arriscava admitir o real motivo do meu silêncio. Preferiam se agarrar à versão que mais os absolvia, a de que eu sempre fui distante, ingrata, problemática. A narrativa oficial se formou em torno do que era mais confortável para eles, mas pela primeira vez, eu estava completamente imune à opinião de todos. O silêncio agora não era castigo, era armadura. E assim, com um gesto frio, meticuloso e absolutamente estratégico, comecei a construir a distância necessária para que a ausência virasse presença, para que o vazio começasse a incomodar. Eu sabia, vingança não era grito, era a soma de pequenos silêncios que juntos desenhariam a lição definitiva. Naquele dia, saí da mesa menor, mas em pouco tempo eles aprenderiam que minha ausência era o maior peso que poderiam carregar. Os primeiros dias após meu silêncio absoluto passaram como se nada houvesse mudado na vida dos Cole. As fotos dos almoços de domingo, das visitas à casa da minha mãe, das reuniões para discutir negócios da família, continuavam surgindo nas redes sociais, cada uma mais ensaiada que a outra. Mas bastou uma semana para que o vazio começasse a incomodar, sutil, como um defeito numa engrenagem que sempre girou, porque alguém, silenciosamente, fazia funcionar. Eu, Helena Cole, 36 anos, desapareci, e apenas meu sumiço silencioso foi suficiente para transformar a dinâmica da família. Começaram os pequenos impasses. O primo Gustavo, perdido na papelada de um inventário, tentava lembrar o nome do advogado que eu havia recomendado no ano anterior. A tia Neuza, sem paciência para bancos digitais, não conseguia acessar contas da mãe idosa e pedia ajuda nos grupos familiares. A irmã Clarice ligava para pedir socorro. Precisava de alguém de confiança para buscar o filho no colégio, já que todos estavam ocupados com a preparação da festa de aniversário da avó. Eu via tudo, mesmo bloqueada, porque parentes, nesses momentos, encontram sempre uma maneira de mandar recado, pelo WhatsApp de um amigo, pelo e-mail do trabalho, até por colegas do exército. E eu não respondia, não me importava, não cedia. O silêncio virava ruído, reverberando cada vez mais alto. Aos poucos, o desconforto foi migrando das pequenas falhas práticas para o campo emocional. Nos almoços seguintes, minha ausência tornou-se o centro de comentários maldosos. Ah, a Helena agora acha que é melhor que a gente. Ela se acha dona da razão. Vai ver, está passando dificuldade e tem vergonha. Mas à medida que as crises cotidianas aumentavam, documentos atrasados, tributos em atraso, falta de alguém para representar a família em questões burocráticas, o tom dos comentários foi mudando. Os sorrisos amarelos deram lugar a olhares desconfiados e ansiosos. Ninguém mais queria assumir os problemas. E todos, de algum modo, esperavam que eu reaparecesse e resolvesse tudo, como sempre fizera. O clímax veio numa tarde de quinta-feira, quando minha mãe precisou de atendimento médico urgente, e em meio à confusão, perceberam que a única pessoa que conhecia todo o histórico dela
os medicamentos certos e até o plano de saúde, era eu. O hospital ligou, a secretária do consultório ligou, até a síndica do prédio tentou me contactar. A resposta foi o silêncio. Senti uma ponta de compaixão, mas não me permiti ceder. Era preciso que sentissem não apenas minha falta prática, mas, acima de tudo, o quanto me desumanizaram todos esses anos, reduzindo minha existência ao papel de serva invisível, e não de filha, irmã ou mulher de valor. Do lado de fora, enquanto minha ausência crescia como sombra nos eventos familiares, minha presença crescia no mundo real. Cada reunião importante do exército, cada menção do meu nome em jornais ou notas públicas, servia de lembrete. Eu existia, sim, e era reconhecida por quem realmente importava. Mas os Cole não podiam admitir isso nem para si mesmos, quanto mais em público. Se alguém perguntava por mim, a resposta vinha carregada de ironia. Helena agora só vive no mundo dela, toda ocupada, nem deve lembrar da gente. Era mais fácil manter a narrativa do abandono do que reconhecer o erro coletivo. O ambiente na casa da família tornou-se tenso. Clarice começou a se irritar por ter que acumular funções antes divididas comigo. Gustavo passou a perder prazos importantes porque ninguém sabia onde eu guardava documentos. As tias, que tanto riam das minhas escolhas de vida, agora não tinham quem ajudasse a fazer contas, pagar contas ou lidar com funcionários. E minha mãe, orgulhosa, mantinha o discurso de que tudo ia bem, mas reclamava sozinha, tarde da noite, do cansaço de ter que cuidar de tudo sem auxílio. Nas semanas seguintes, o vazio foi virando desconforto, e depois, desespero. Um convite para uma festa de família ficou sem resposta. Pela primeira vez, um evento foi realizado sem que ninguém soubesse quem contrataria o buffet, quem cuidaria das listas de presentes, quem resolveria imprevistos logísticos. O aniversário da avó foi um desastre. Comida atrasada, decoração incompleta, brinde improvisado e confusões que nunca aconteciam quando eu estava presente. Nos bastidores, ouvi relatos, sempre por terceiros, de brigas, acusações mútuas, lágrimas e, principalmente, saudade camuflada de orgulho. Do lado de cá, a paz reinava. Dormia melhor, trabalhava com mais foco, construía novos projetos e amizades sinceras. Não havia cobrança, nem a sensação de estar sendo observada, medida ou julgada. O silêncio da ausência, para mim, era finalmente liberdade. E para eles, uma lição que mal começava, porque a verdadeira vingança, aquela que dói sem que se precise ferir, é mostrar que, sem você, tudo desmorona devagar, não por vingança, mas por justiça. A ausência estratégica era o meu golpe inicial, e no fundo, eles começavam a perceber. Ninguém faz tanta falta quanto aquele que um dia ignoraram. Mas era só o começo. O vazio era a primeira rachadura na fachada de perfeição dos Cole. O resto viria como consequência, cada vez mais irreversível, até que todos entendessem, no silêncio e na solidão, que para me encontrar de novo, teriam que me enxergar primeiro. Enquanto o vazio da minha ausência começava a corroer lentamente a rotina dos Cole, minha vida seguia numa direção oposta, ainda que dolorosamente paradoxal. A cada semana, enquanto bloqueava mais uma tentativa de contato, um convite para resolver problemas antigos ou um áudio com desculpas disfarçadas de preocupação, minha carreira na força terrestre se transformava em algo que ninguém na mesa do último almoço conseguiria sequer imaginar. Os mesmos que me viram como figurante agora só conseguiam assistir, de longe, à ascensão que nunca quiseram admitir. Meu nome, Helena Cole, 36 anos, começou a circular fora do círculo familiar, onde sempre foi ignorado ou rebaixado. No início, eram pequenas menções em comunicados internos do exército, elogios discretos de comandantes, citações por desempenho em treinamentos estratégicos, agradecimentos por coordenação de equipes, mas logo vieram convites para palestras em universidades, entrevistas com jornais locais, notas em portais de notícias da cidade. Minhas conquistas começaram a extrapolar os muros dos quartéis. Fui chamada para compor comissões, representar o batalhão em solenidades, coordenar ações sociais. Os Cole fingiam não ver, mas toda a cidade começou a ver. Me lembro nitidamente da primeira notícia.
Um artigo sobre a operação humanitária que coordenei após uma enchente devastadora. Meu rosto sério, farda impecável, em destaque na foto de capa. O texto elogiava minha liderança e empatia, a capacidade de mobilizar recursos e proteger vidas. Nos grupos de WhatsApp da família, ninguém mencionou nada, mas uma amiga da tia Neuza enviou a reportagem para ela, perguntando se era minha parente. Resposta: sim, mas agora ela só pensa em exército, não tem tempo para família. Não me surpreendi. Era o esperado. A negação sempre foi a primeira defesa dos Cole. Outras notícias vieram. Fui homenageada por um projeto social que criei para apoiar jovens em situação de risco. Recebi uma medalha de mérito civil. Fui convidada a integrar a comissão de ética da instituição. Com cada nova menção, os conhecidos dos Cole, vizinhos, colegas de trabalho, antigos amigos da família, começaram a perguntar abertamente: vocês viram? A Helena foi reconhecida pelo exército. Que orgulho! E era possível notar o desconforto nos olhos dos meus parentes, como se todo esse prestígio fosse um constrangimento a mais. Minha mãe parou de ir a eventos sociais, cansada das perguntas e dos elogios que não sabia como retribuir. Clarice, a irmã orgulhosa, começou a evitar até conversas sobre mim, mudando de assunto, fugindo de perguntas. Meu pai, que sempre fizera questão de exibir troféus dos filhos homens, agora não tinha como mostrar o que ignorou em mim. Gustavo tentou usar meu nome para resolver um problema na faculdade do filho, mas não conseguiu. Ela não fala mais conosco, teve que admitir, sentindo, talvez pela primeira vez, a vergonha pública de ter rejeitado a única que agora recebia reconhecimento nacional. Foi nesse momento que entendi. Minha maior vitória era não precisar da validação deles. Eu era chamada para debates sobre segurança nacional, reuniões com autoridades estaduais, encontros com chefes de outros batalhões. Recebia mensagens de agradecimento de pessoas que jamais conheci, cartas de famílias salvas por decisões que tomei nos bastidores. Nenhum deles, porém, jamais teve coragem de me procurar para parabenizar. Não era orgulho, era puro recalque, e um medo crescente de que um dia alguém perguntasse: onde estavam vocês quando ela se tornou tudo isso? O auge veio numa solenidade pública, quando fui chamada ao palco para receber uma condecoração das mãos do comandante da região. O auditório estava lotado, a cerimônia transmitida ao vivo nas redes sociais. O discurso foi breve, mas incisivo. Reconhecemos não apenas a coragem de quem enfrenta o campo de batalha, mas também a resiliência de quem nunca desiste, mesmo diante do desprezo e da injustiça. Eu sabia que era para mim, e tinha certeza de que meus parentes também sabiam, mesmo fingindo desinteresse. Após a cerimônia, fotos e mais fotos circularam nos grupos de amigos, conhecidos e colegas de infância. A pergunta se repetia: vocês viram? É a filha de vocês, né? Para minha mãe virou incômodo. Para Clarice virou sombra. Para meu pai, uma ausência impossível de esconder. Mas para mim, foi a certeza de que minha trajetória era maior do que qualquer mesa de almoço, qualquer convite ignorado, qualquer cadeira vazia. Continuei crescendo, e quanto mais crescia, mais os Cole diminuíam socialmente, restringidos ao pequeno mundo que tanto prezavam. A sensação de justiça era fria e silenciosa, como o inverno. Não precisava gritar, nem esfregar na cara de ninguém. Bastava existir, aparecer nos lugares certos, ser lembrada pelos motivos certos. Quem nunca me enxergou, agora era obrigado a escutar meu nome de todos os lados. E quanto mais a imprensa, a sociedade e o próprio exército reconheciam minha trajetória, mais evidente se tornava a verdade. A humilhação que sofri naquele almoço era agora invertida diante do país inteiro. O silêncio dos Cole se tornou irrelevante, e meu sucesso, impossível de ignorar. Esse era só o início da virada. O que vinha a seguir seria ainda mais impiedoso, estratégico, definitivo, porque não havia mais retorno possível. Minha ascensão não era só vingança, era justiça à altura do desprezo que um dia me relegaram. Foi numa terça-feira cinzenta que o universo dos Cole, tão acostumado à estabilidade hipócrita do próprio desprezo, começou a mostrar rachaduras. O telefone da casa tocou sem parar. Mensagens acumulavam-se em grupos de WhatsApp que antes me excluíam até das conversas banais. Era minha prima chorando por conta de um problema na matrícula da faculdade. Algo que, por anos,
Eu resolvi com uma ligação, uma palavra, um contato influente. Agora nada fluía. Ninguém tinha a chave dos bastidores. Ninguém sabia como agir. Minha ausência, que antes era ignorada ou celebrada, começava a doer onde mais importava, no dia a dia, nos detalhes práticos, nas pequenas urgências que sustentavam o conforto da família. O filho de Gustavo, acostumado a pedir favores e sempre conseguir, bateu de frente com a burocracia estatal. Tia Neuza esqueceu a senha do imposto de renda, e pela primeira vez, não havia sobrinha dedicada para resolver em 5 minutos. O portão eletrônico que vivia dando problema ficou travado 3 dias. Ninguém sabia a quem recorrer, já que a única que conhecia o técnico de confiança estava fora do radar. A família sentiu falta, mas não reconheceu abertamente. Orgulho é uma doença silenciosa. No início, buscaram soluções paliativas. Tentaram novos contatos, recorreram a conhecidos distantes, arriscaram jeitinhos, sempre sem sucesso. Os amigos de infância do meu pai começaram a se afastar, percebendo que o sobrenome Cole já não abria portas, nem resolvia conflitos como antes. Até as festas da vizinhança diminuíram de frequência. O vazio, antes simbólico, tornava-se agora concreto, prático, impossível de ignorar. Mas, fiel à arrogância de quem nunca precisou se desculpar, ninguém procurava diretamente por mim. Preferiam reclamar para terceiros, insinuando que os jovens de hoje não têm mais respeito, ou que Helena anda ocupada demais, né? Nunca era sobre o desprezo, sempre sobre um suposto distanciamento natural. Foi quando veio a primeira tentativa explícita de contato. Uma ligação em tom protocolar, quase automática, de Gustavo. Helena, preciso de um favor urgente. Tenho um problema no cartório. Só você conhece alguém lá dentro. Minha resposta foi seca, fria, digna de quem aprendeu com os melhores estrategistas. Infelizmente não posso ajudar. Procure um despachante. Não me demorei em justificativas. Tampouco ofereci migalhas de atenção. Apenas desliguei, deixando o constrangimento pairar, sem eco, como um fantasma em pleno dia. Ele insistiu 2 vezes, por mensagem. Ignorei. A reação nos bastidores foi imediata. Comentários cruzados nos grupos, tias em choque, mãe ofendida. Ela está diferente, disseram. Depois que ficou famosa, esqueceu da família. Ninguém lembrava que era justamente essa família que me colocou na cadeira do fundão da vida, que nunca me chamou pelo nome em público, que riu de cada conquista como se fosse piada interna. Agora, sentiam na pele o gelo que cultivaram. E ainda não sabiam que era só o começo. Uma semana depois, veio o segundo teste. Um acidente doméstico. O encanamento estourou na casa da mãe. Antigamente, eu resolveria em 2 ligações. Dessa vez, ela ficou 2 dias sem água, esperando que alguma alma caridosa se dispusesse a ajudar. Tentou me ligar 4 vezes, deixou recados dramáticos no WhatsApp. Filha, só você sabe lidar com esse tipo de coisa. Me responde, por favor. Eu visualizei e não respondi. No grupo da família, choradeira, acusações veladas de falta de coração. Mas ninguém se ofereceu para resolver. Pela primeira vez, minha ausência era um vazio irremediável. Os pequenos desastres começaram a se acumular. Convites para festas vinham sem resposta. Problemas com documentos não eram mais resolvidos em família. Até o advogado da família recusou um processo por falta de documentação, algo que, antes, eu antecipava, prevenia, resolvia antes de virar crise. A estrutura dos Cole começou a ruir, silenciosa, mas perceptivelmente. E quanto mais caía, mais se falava em mim. Ela sumiu. Ela não quer mais contato. Ela pensa que é melhor do que nós. Não era vaidade, era estratégia. Deixá-los provar o gosto do desprezo que tanto serviram à mesa. A família, que sempre se orgulhou da própria autossuficiência, começou a correr atrás de soluções externas. Contrataram gente cara, erraram ao confiar em terceiros, perderam dinheiro em serviços ruins. O prejuízo foi crescendo, financeiro, emocional e, principalmente, reputacional. Vizinhos começaram a comentar: cadê a Helena? Ela sempre ajudava todo mundo. O orgulho,
Finalmente, dava lugar à vergonha. Mas mesmo assim, ninguém tinha coragem de pedir desculpas ou admitir erro. Minha irmã Clarice, que sempre me tratou como sombra, foi a última a ceder. Mandou uma mensagem formal, dizendo que sentia saudade e que gostaria de reaproximar a família. Li, sorri e arquivei sem responder. Sabia que, no fundo, era desespero, não saudade. Eles não queriam a filha, irmã, sobrinha de volta. Queriam a Helena resolvedora de problemas. E essa, eles tinham perdido para sempre. No espelho daquela terça-feira, enxerguei o reflexo da minha força. O silêncio não era ausência, mas resposta. Era o primeiro passo de uma vingança fria, meticulosa, silenciosa, que só quem já foi ignorada sabe executar. O mundo dos Cole desmoronava do lado de lá. Do meu era só o início de uma justiça feita em silêncio e sem remorso. Com o passar das semanas, o vazio deixado por minha ausência deixou de ser apenas um desconforto doméstico e passou a reverberar pelas ruas, esquinas e rodas de conversa do bairro. Na família Cole, o silêncio se espalhou como poeira fina e incômoda, cobrindo cada superfície de orgulho outrora reluzente. O telefone tocava menos, as visitas de amigos sumiam, os convites para festas de aniversário e batizados rareavam. Os vizinhos, sempre atentos ao movimento da nossa casa, começaram a estranhar a falta de risadas e conversas animadas vindas do quintal. A casa, antes ponto de encontro para churrascos e reuniões de última hora, agora era apenas mais uma fachada fechada e cheia de sussurros. O comércio local, acostumado com a presença constante de algum Cole resolvendo burocracias, comprando para eventos familiares ou mesmo conversando fiado, também sentiu a diferença. Os garçons do restaurante da esquina notaram a ausência de gorjetas generosas que só eu dava. O farmacêutico, que tantas vezes abriu mão do horário para me atender, parou de fazer favores quando percebeu que não receberia mais minha gratidão ou os pequenos agrados em datas especiais. A padaria, que já sabia de cor o meu pedido, não reservava mais nada para a família. Os Cole, sem minha mediação, perderam o crédito silencioso que o nome carregava, porque, no fundo, era minha reputação que mantinha as portas abertas. As pequenas tragédias se multiplicavam. O cachorro de tia Neuza adoeceu, e ela, desesperada, não conseguiu agendar consulta com o veterinário de confiança. O mesmo que me devia favores, mas agora nem retornava a ligação. O carro do meu irmão quebrou na estrada e ele ficou horas esperando o guincho, porque não havia mais quem resolvesse com uma chamada rápida e firme. O grupo da igreja ficou sem líder do coral infantil e ninguém entendeu como, de uma semana para outra, as crianças simplesmente perderam o interesse. Era eu quem as mantinha motivadas, quem inventava apresentações, quem buscava patrocínio para as roupas. Sem mim, os projetos viraram papel sem vida. O efeito cascata atingiu os negócios da família. Meu pai, sempre orgulhoso do sobrenome, viu antigos clientes desaparecerem um a um. Empresas que antes pediam conselhos ou indicações simplesmente sumiram do radar. Começaram a circular boatos de que a família estava em crise, que havia algo errado, que os Cole não são mais os mesmos. Alguns diziam, sem pudor, que minha saída era sintoma de problemas sérios, talvez até de falência. Outros, mais sagazes, perceberam que faltava alguém para manter a máquina funcionando. Minha tia, em prantos, confidenciou à vizinha que sentia falta do braço forte da família, mas não ousou admitir que era de mim que falava. Os boatos chegaram aos ouvidos da escola onde estudei, da academia de dança da minha irmã, do clube de esportes do meu primo. Professores perguntavam: "E a Helena? Sumiu?" Colegas de infância, curiosos, tentavam contato pelo Instagram, mas não recebiam resposta. O silêncio se tornou eloquente. Mesmo quem nunca me deu valor, começou a perceber que minha ausência era, na verdade, o maior presente que eu poderia ter dado à família. A oportunidade de sentirem o que é ser ignorado, deixado de lado, desacreditado. Os Cole, orgulhosos de sua autossuficiência, foram obrigados a pedir ajuda externa. Contrataram advogados caros, tentaram negociar benefícios que só eu conseguia e perderam dinheiro ao confiar em estranhos. O padrão de vida mudou. Menos viagens, menos luxo, menos sorrisos espontâneos. O clima nas reuniões,
agora menores e sem brilho, era de tensão e ressentimento. Em vez de risos, havia cobranças veladas. Em vez de abraços, apertos de mão frios e rápidas despedidas. O isolamento não era só físico, mas emocional. Mesmo quem antes me tratava com desprezo, agora tentava falar de mim como se buscasse justificar minha ausência. Helena anda ocupada demais com o trabalho. Ela cresceu, agora tem outros planos. Mas a verdade escapava nos detalhes. Na raiva contida do meu pai, ao comentar um contrato perdido. Nas lágrimas silenciosas da minha mãe ao guardar, sozinha, as decorações de Natal. No olhar baixo de Clarice ao ser questionada. Na frente dos outros, sobre a irmã sumida. Foi nesse clima de vazio e desconforto que a família finalmente começou a perceber que minha ausência era uma resposta. Não um capricho, não uma birra, mas uma consequência lógica e cruel de anos de descaso e desprezo. Os Cole, que sempre se acharam acima de qualquer crise, foram obrigados a encarar o abismo criado pelo próprio orgulho. E para cada tentativa de negar minha importância, o universo lhes devolvia uma nova humilhação. Um serviço que falhava, um evento que fracassava, uma reputação que se desmanchava no ar. Ainda assim, ninguém tinha coragem de me procurar de verdade. Preferiam alimentar a narrativa de que eu havia mudado, que era egoísta, que o sucesso havia me tornado distante. Mas a verdade, tão simples e tão dolorosa, é que eu só estava devolvendo, em silêncio, tudo o que um dia me foi imposto. E agora, era a família que descobria o preço de ignorar quem mais importava. O vazio deixado pela minha ausência já era uma ferida aberta. E como toda ferida que sangra em silêncio, começou a exalar um incômodo impossível de disfarçar. Meu nome, que antes era motivo de risinhos contidos ou olhares enviesados durante as reuniões de família, agora surgia com peso diferente nas conversas. Surgia como esperança, como último recurso, como aquele fantasma que ninguém queria invocar. Mas todos sabiam que poderia salvar o que restava do orgulho Cole. O tempo, esse escultor implacável de vaidades, tratou de desgastar ainda mais as máscaras de autossuficiência. E então vieram as tentativas de reaproximação, não por amor, mas por necessidade. Foi numa tarde abafada de domingo que chegou a primeira mensagem da minha mãe. Um texto simples. Oi, filha. Tudo bem? Passa aqui para o café. Estamos com saudades. Eu li sem reagir, sentindo apenas o eco distante de uma saudade que não era minha. O convite não era real. Era o tipo de chamado que só aparece quando se percebe que ninguém mais vai atender o telefone se não for você. Na sequência veio o telefonema do meu irmão, normalmente ocupado demais para lembrar do próprio aniversário, mas agora interessado em saber como eu estava. Não falei nada. Silêncio. Do outro lado, a hesitação aumentava. Helena, acho que devíamos conversar. É sobre um problema no trabalho do pai. Nos dias seguintes, as tentativas ficaram mais insistentes. Minha tia me enviou um bolo de aniversário atrasado, com um cartão feito às pressas, para adoçar a saudade. Um primo, aquele que mal me dava bom dia, reapareceu no WhatsApp com um convite para bater um papo como nos velhos tempos. Nem precisei abrir para saber. Todos estavam sentindo a falta de alguém que resolvesse as crises que eles mesmos se recusaram a enxergar. Era o desespero batendo à porta, mas desta vez não havia espaço para compaixão. Passei a notar tentativas mais criativas de aproximação. Minha mãe enviou flores para meu trabalho, como se um arranjo de lírios pudesse apagar as lembranças de tantos almoços em que fui tratada como figurante. O bilhete era um pedido de desculpas disfarçado. Você faz falta aqui. Meu pai, mesmo orgulhoso, usou um velho contato em comum para perguntar se eu poderia passar uma tarde na casa da família, porque ele estava precisando conversar sobre negócios. Eu não retornei. A cada silêncio, o desespero deles aumentava, e a família Cole, acostumada a controlar tudo, sentiu-se finalmente impotente. O que começou como orgulho ferido, virou desespero, e o desespero não conhece limites. Mensagens de voz, e-mails, cartas, tudo começou a chegar com uma frequência absurda. Cartas longas, recheadas de lembranças de infância, de juras de amor e de promessas de mudança. Alguns familiares foram mais diretos, alegando doenças, problemas financeiros ou crises emocionais. A avó está doente e só fala em você.
Seu tio está passando por um momento difícil. Você podia ligar para ele? Precisamos conversar sobre algo urgente. Mas eu aprendi, do pior jeito possível, que algumas emergências só existem quando a conveniência bate à porta. E minha resposta, se é que existia, era sempre fria e polida. Espero que tudo se resolva logo. Atenciosamente, Helena. O círculo social da família, agora desconfiado, começou a questionar abertamente o motivo do meu sumiço. Uma vizinha perguntou à minha mãe, em pleno supermercado: "Cadê a Helena? Senti falta dela no último Natal." Uma professora do clube de esportes do meu primo comentou diante de outros pais que não entendia por que a Helena, tão dedicada à carreira, nunca era vista em festas de família. Esse tipo de exposição pública só intensificou a tensão interna. Não eram mais apenas os Cole que sentiam minha ausência. Era a cidade inteira. E esse eco coletivo machucava ainda mais o orgulho deles. Foi então que alguns tentaram a aproximação mais elaborada. Um convite formal para um jantar de reconciliação, endereçado em papel timbrado da família, chegou à minha casa, com direito a cardápio, horário, programação e até a promessa de uma conversa aberta. Ri sozinha ao ler aquilo. Nenhuma mesa posta no mundo é capaz de reconstruir o que anos de silêncio destruíram. Meu telefone tocou durante semanas, ora com ligações de número privado, ora com chamadas de parentes afastados. Todos queriam ouvir minha voz, mas ninguém queria de verdade ouvir minha verdade. Até os amigos de infância, usados como intermediários, foram mobilizados. "Helena, sua mãe pediu para você ir ao aniversário do seu sobrinho. Eles estão sentindo sua falta." Não fui. No fundo, sabiam que eu era a única capaz de dar fim à crise, de restaurar a harmonia, de costurar a reputação que eles mesmos haviam rasgado. Mas também sabiam, ou pelo menos começavam a perceber, que a Helena que aceitava migalhas havia ficado no passado. Minha postura era sempre a mesma, polida, educada, mas fria. Respondia a algumas mensagens apenas para não parecer cruel aos olhos dos outros. "Agradeço o convite, mas estou com compromissos profissionais. Desejo melhoras. Espero que tudo fique bem." Nada além disso. Os presentes enviados voltaram fechados. Os favores solicitados ficaram sem resposta. Alguns familiares começaram a se irritar, dizendo que eu estava me achando demais, que tinha mudado, que era ingrata. Mas no fundo, sabiam que era orgulho ferido tentando disfarçar o medo de nunca mais me terem de volta. O que eles não sabiam é que minha ausência era uma escolha definitiva. Não era punição, nem chantagem. Era simplesmente o preço do respeito. E por mais que tentassem reverter a situação, por mais que multiplicassem pedidos de desculpas, jantares e flores, nada mais seria como antes. Porque, finalmente, a família Cole aprendia. O amor não é moeda de troca, e a reconciliação não é prêmio para quem sempre negou sua existência. Naquele domingo, o ritual se repetiu como um teatro antigo, a mesa posta, as risadas dos parentes ecoando pelos corredores, conversas sobre conquistas alheias preenchendo o ar pesado de vaidade. Eu observava de longe, em silêncio, fingindo estar distraída com o celular no canto da varanda. O clima era o mesmo de sempre. Presenças valorizadas, ausência de empatia. A mesa do almoço de família tinha lugar para todos, menos para mim. Sequer um prato extra, um talher a mais, ou uma palavra de boas-vindas. Eu existia, mas só como sombra, um detalhe incômodo que ninguém tinha coragem de remover de vez, mas fazia questão de ignorar publicamente. Meu nome, Helena Cole, já não ecoava sequer nos assuntos mais neutros. E ainda assim, ali estava eu, sentada à margem, com o olhar frio de quem já viu todas as peças desse jogo, pronta para o último ato. O barulho começou como um zumbido distante, abafado pelo burburinho dos familiares trocando piadas e comentários maldosos sobre minha suposta insignificância. Aos poucos, o som cresceu, invadindo a vizinhança com uma vibração metálica que fez até as crianças largarem os talheres. O vento mudou, e junto com ele vieram as folhas voando e as cortinas da sala se agitando frenéticas. Alguns correram para a janela, outros levantaram as vozes tentando entender o que acontecia. O chão tremeu levemente sob os pés de todos, quando o helicóptero verde-oliva surgiu além das casas, pairando baixo, robusto e seguro como só os veículos militares conseguem ser. A rua parou.
o almoço parou. E naquele instante, toda a arrogância que preenchia a casa foi engolida por um silêncio coletivo. A aeronave estacionou sobre a rua, projetando sombra sobre os carros, os portões, o jardim meticulosamente aparado da minha mãe. 2 soldados desceram, firmes, uniformes impecáveis, postura irretocável. Um deles sacou o rádio, outro ajustou o chapéu e ambos caminharam até o portão, ignorando completamente o assombro dos vizinhos. A campainha soou com a precisão de um toque cerimonial, mas não foi preciso. Todos já estavam reunidos à porta, incrédulos, como se presenciassem uma cena de filme. O mais graduado dos soldados consultou uma prancheta e anunciou, em voz alta, para que ninguém perdesse uma sílaba sequer: "Viemos buscar a Coronel Cole. Missão urgente. A presença dela é requisitada imediatamente pelo comando do exército." O nome Coronel Cole ecoou como um trovão no meio daquela tarde morna, atravessando paredes, suprimindo cochichos, explodindo nas certezas de cada parente ali presente. Pela primeira vez, meu nome não foi ignorado, abafado, silenciado. Pelo contrário, foi erguido acima de todos, envolto em respeito, admiração e importância. O rosto da minha mãe empalideceu, a colher caiu da mão do meu pai, e meus irmãos se entreolharam sem saber se era hora de fugir ou de aplaudir. Os vizinhos se amontoaram no portão, celulares em punho, prontos para registrar o momento em que aquela filha irrelevante era, diante de todos, tratada como peça-chave de uma engrenagem nacional. Meus tios tentaram entender a gravidade da situação. As crianças perguntaram à avó se titia era mesmo do exército, e os primos, aqueles que nunca lembravam meu aniversário, agora me olhavam como se nunca tivessem me visto antes. Levantei-me calmamente, ajeitei o casaco, caminhei com passos firmes e frios até a porta. Cada passo ecoava, mais forte que qualquer palavra dita ou não dita nos últimos anos. Não me despedi, não abracei ninguém, não prometi voltar. Apenas agradeci com um aceno formal, não como quem agradece pela refeição, mas como quem encerra com dignidade um ciclo de invisibilidade. Os soldados me conduziram à rua, abriram espaço entre os curiosos, e um deles me saudou com respeito que nenhum membro da minha família jamais ofereceu. Subi na aeronave sem olhar para trás. Dentro do helicóptero, o mundo era outro. Disciplina, reconhecimento, responsabilidade real. Enquanto o helicóptero decolava, a casa diminuía sob meus pés. Da janela lateral, via as silhuetas da minha família paralisadas no jardim, pequenos pontos presos entre o orgulho e a vergonha, obrigados a encarar a diferença brutal entre o que sempre disseram de mim e aquilo que, diante de todos, se tornou impossível de negar. Naquele instante, nenhum deles ousou rir, cochichar ou fazer piada. Pela primeira vez, sentiram a força do que é ser ignorado, reduzido ao papel de espectador de uma história que nunca tiveram coragem de enxergar. As notícias correram. A rua virou manchete nos grupos de WhatsApp, nas conversas dos vizinhos, nos olhares de admiração que me seguiram nas semanas seguintes. Não era mais apenas uma filha esquecida. Era a Coronel Cole, requisitada por seu país, reconhecida publicamente diante de todos que sempre preferiram o silêncio ao reconhecimento. E naquele momento, entendi. Não havia vingança mais perfeita do que a verdade exposta na frente de quem mais lutou para apagá-la. O silêncio que se instalou após a partida do helicóptero durou muito mais do que qualquer ruído da hélice poderia durar. Era um silêncio espesso, desconfortável, que ecoava nos cômodos vazios da casa e penetrava cada mensagem não respondida, cada tentativa frustrada de contato. Nos dias seguintes ao episódio, minha família parecia ter sido atingida por um raio de lucidez, ou pelo menos, era o que tentavam fazer parecer. O orgulho havia sido destruído em praça pública, e o choque, transformado em uma espécie de urgência desesperada de reescrever a história. Era como se todos, de repente, tivessem descoberto que existo, e que a ausência, agora gritante, era uma ferida aberta para todos verem. As primeiras mensagens chegaram ainda naquela noite. Um simples, precisamos conversar do meu irmão mais velho, seguido por áudios longos e hesitantes da minha mãe, que pela primeira vez em anos me chamou de filha em vez de cola. Depois vieram as flores,
buquês grandiosos, caros, entregues na portaria do meu apartamento com cartões assinados por todos, até por quem sempre me tratou como um estorvo. As palavras escritas soavam bonitas, mas vazias. Você faz falta. A família nunca foi a mesma sem você. Perdoe a nossa cegueira, Cole. Uma corrente de tentativas de aproximação começou a se formar. Ligações às 8 da manhã, convites para jantares, eventos familiares, almoços de domingo que agora pareciam implorar pela minha presença. Os vizinhos e conhecidos, testemunhas involuntárias do episódio do helicóptero, alimentavam ainda mais o constrangimento da família. Comentavam abertamente sobre como a Cole era importante e ninguém nunca deveria ter deixado ela de lado assim. No grupo da família, antes silencioso, começaram a pipocar mensagens, memes, vídeos tentando quebrar o gelo, e quando eu não respondia, passavam a perguntar entre si, preocupados, quase obsessivos. Minhas tias inventavam desculpas para cruzar comigo em eventos oficiais, tentando um abraço, um sorriso, "Como você está?". Meus primos passaram a curtir cada publicação minha nas redes sociais, mesmo aquelas em que apenas compartilhava notícias de projetos sociais ou iniciativas do exército. Mas a minha postura diante de tudo isso foi implacável. Não havia espaço para recaídas emocionais, para aquela velha culpa que sempre tentavam plantar em mim. Pela primeira vez, era eu quem determinava a distância. Respondi todas as tentativas de contato com uma educação cortante, distante, sem oferecer brechas para esperanças de reconciliação. Se recebia flores, doava para o hospital militar. Se enviavam convites, devolvia com um simples "agradeço, mas não poderei comparecer". Não havia raiva ou ressentimento explícito, apenas uma frieza absoluta, a indiferença estratégica de quem aprendeu a valorizar o próprio tempo e espaço, não mais à sombra do desejo alheio de redenção. Com o tempo, a rejeição começou a doer mais neles do que jamais doeu em mim. A família, acostumada a centralizar tudo em torno do próprio orgulho, se via agora orbitando em torno do vazio da minha ausência. Em festas, alguém sempre lembrava, em tom baixo, quase envergonhado, de como as coisas eram mais fáceis quando Cole estava presente. Quando um problema surgia, seja uma pendência burocrática, uma necessidade de contato com alguém da área militar, ou uma simples dúvida sobre questões da vida adulta, era impossível não notar que o elo perdido fazia falta. Meus irmãos começaram a discutir entre si, buscando um culpado. Minha mãe passou a se culpar abertamente, ligando para amigas e chorando ao dizer que perdeu a filha para o mundo. Enquanto isso, eu seguia ocupada, promovida a coronel, com agenda cheia, cada vez mais envolvida em projetos sociais, treinamentos estratégicos e missões importantes. Minha vida, antes limitada pela busca incessante de aceitação, agora expandia-se sem fronteiras. E, ironicamente, quanto mais distante eu estava, mais minha presença se tornava inescapável para eles. Tornara-me um mito dentro da própria família, aquela figura que todos querem por perto quando o caos se instala, mas que ninguém soube valorizar quando era só mais uma entre muitos. Mesmo diante de toda a insistência, não cedi, não por vingança explícita, mas por amor próprio. Eu sabia que, ao primeiro sinal de fraqueza, eles voltariam a me tratar como um acessório, útil quando necessário, invisível quando conveniente. Mantive o tom firme em cada contato. Agradeço, mas não me encaixo mais nesse papel. Meus limites agora eram leis, e respeitá-los era a única forma de, quem sabe um dia, merecerem de novo o mínimo da minha confiança. O clímax desse novo ciclo aconteceu quando minha mãe, pela primeira vez, pediu desculpas publicamente, em um grupo de WhatsApp que incluía toda a família estendida, vizinhos e até antigos amigos da escola. Ela escreveu: "Perdemos a Cole por orgulho. Agora entendemos o que vale uma filha de verdade. Se um dia ela voltar, será por escolha, não por obrigação. E até lá, vamos respeitar o silêncio que ela nos impôs." O grupo permaneceu em silêncio por horas, até que uma tia respondeu: "Talvez seja tarde, mas pelo menos agora sabemos quem perdeu quem." E foi assim que compreendi, definitivamente, que o perdão só existe onde há arrependimento real, e não conveniência. Que minha história não era sobre voltar atrás,
mas seguir adiante. Eles aprenderam que não basta um pedido de desculpas ou uma tentativa tardia de aproximação. Há marcas que o tempo não apaga e silêncios que ensinam mais que 1000 palavras. E foi nesse novo silêncio, denso e irrefutável, que deixei minha resposta. Ausência, autonomia e dignidade. O tempo agora estava a meu favor. A mensagem pública de minha mãe no grupo familiar marcou o fim de uma era, não apenas para ela, mas para toda a linhagem que tantas vezes orgulhou-se de seus próprios sobrenomes e das tradições de mesa cheia, mas nunca soube o que era realmente valorizar quem fazia diferença. Depois daquele episódio, o vazio foi ocupando, devagar, cada canto do cotidiano dos meus parentes. Não era um vazio ruidoso, como a ausência de alguém que se perde em tragédia repentina, mas um silêncio maduro, consequência lógica de anos de cegueira, omissão e negligência. Não era eu quem sentia falta. Não era minha vida que estagnava. Era deles o fardo, deles o eco constante do que poderiam ter sido se tivessem enxergado além do próprio umbigo. Livre de qualquer expectativa familiar, meu caminho tornou-se cada vez mais nítido. Pela primeira vez, cada escolha era só minha. As honrarias militares que antes escondia para não gerar ciúmes ou ressentimentos, agora eram vividas sem peso ou medo de julgamento. Passei a ser procurada por jovens em busca de mentoria. Mulheres que viam em mim um exemplo de força silenciosa. Soldados que encontravam na minha trajetória a certeza de que é possível conquistar respeito, mesmo vindo de um lugar de negação e preconceito. O nome Cole, que antes era só um sobrenome apagado nas reuniões de domingo, agora aparecia em palestras, artigos, projetos sociais, premiações e, principalmente, na inspiração de quem nunca teve voz. Fundar um projeto de apoio a jovens de baixa renda que sonhavam com a carreira militar foi a resposta que a vida me deu para transformar a ausência em potência. Eu não me tornei exemplo para os que me ignoraram, mas referência para os que jamais tiveram oportunidade de ser sequer lembrados. Nas escolas públicas, contei minha história sem mágoa, apenas com honestidade, e vi, nos olhos dos alunos, o reflexo de uma sede de pertencimento que só quem já foi negado reconhece. Em cada palestra reforçava: ninguém precisa da permissão da própria família para ser alguém. O legado que você constrói é seu, mesmo que tentem apagá-lo ou silenciá-lo. Meu rosto passou a circular em reportagens e programas de TV, não por escândalo ou vingança, mas por conquistas sólidas, reconhecidas por quem realmente compreende o valor do mérito. Minha mãe e meus irmãos, aos poucos, se afastaram do centro das conversas do bairro. Os almoços de família tornaram-se cada vez menores, menos animados, até que a velha mesa comprida passou a receber apenas silêncios. Era nítido. A presença que eles desprezaram era também o elo invisível que mantinha todos juntos. Quando precisaram, já não havia mais tempo. Minhas respostas aos últimos convites e mensagens foram cada vez mais curtas, quase protocolares. Desejo paz. Cuide-se. Que aprendam a valorizar quem realmente importa. Passei a visitar apenas amigos escolhidos, colegas de farda, famílias que me acolheram sem segundas intenções. Meu ciclo se estreitou, mas nunca fui tão livre. No auge do reconhecimento, fui convidada a discursar em uma solenidade do Exército, na presença de autoridades, jovens aspirantes e, ironicamente, alguns conhecidos da antiga vizinhança. No palco, deixei claro o valor da autonomia, da dignidade e do limite imposto a quem só aprende pela ausência. O verdadeiro legado não é o que a família diz que você tem, é o que você constrói no mundo, longe do eco das mesas de domingo. Fui aplaudida de pé. No fim do evento, recebi um envelope discreto. Dentro, uma carta escrita à mão por minha mãe. Sei que não posso mais pedir nada, mas gostaria de te ver mais uma vez. Não como filha, mas como mulher que admiro. Sorri, mas não respondi. Meu silêncio agora era escolha, e também respeito ao próprio caminho. E assim, segui adiante. Não por vingança, mas por amor próprio. Não para mostrar força, mas para não esquecer a dor de quem é invisível até se tornar indispensável. Minhas ações, mentorias, projetos, conselhos e a simples presença nos lugares onde antes eu era desprezada, tornaram-se o testamento verdadeiro. O sobrenome Cole continuou a existir, mas sem raízes na mesa daquela casa.
era agora uma bandeira para quem quer, precisa e merece ser lembrado. Na última vez que caminhei pelo bairro, já não evitava olhares. Sabia que havia vencido não pelo reconhecimento da família, mas por ter aprendido a nunca mais negociar meu próprio valor. No fim, o legado da escolha foi esse: provar que o verdadeiro reconhecimento não depende de sobrenome, de convite para a mesa principal, nem de perdão tardio. Depende de coragem para cortar laços quando necessário, de usar cada rejeição como degrau para algo maior, de jamais mendigar afeto onde só existe conveniência, de mostrar, para todos que assistiram de longe, que toda ausência tem um preço e que, às vezes, o maior presente que podemos deixar é justamente o nosso silêncio.